Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lígia, professora de ciência, professora de biologia, e eu vou estar falando com vocês a respeito desse tema que eu garanto que todos já ouviram falar, mas infelizmente o ser humano ele acaba que muitas vezes ouvindo, mas não aprendendo, né? Acaba estudando sobre o assunto, mas não repete as ações que são ensinadas a eles. Então, aí a gente tem aí vários profissionais que falam sobre esse mesmo tema, né? Os professores, né? Os agentes de saúde, né? O pessoal da epidemiologia, sempre vem alertando a população a respeito dessa doença, que é uma doença que mata, mas infelizmente as pessoas ainda não tomaram consciência. Aí a gente está numa época que a dengue ela tem trazido aí, né, grandes prejuízos, né? E é uma época de proliferação do mosquito, de proliferação aí das larvas do mosquito, e pode levar a pessoa a óbito, né? Trazer prejuízo levando a pessoa a óbito, né? Vamos falar um pouquinho para vocês a respeito desse tema. Então, a dengue, gente, ela é uma doença causada por um vírus, como acho que vocês sabem disso, né? Ela é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti e é transmitido pela picada, né? Então, através da saliva, o mosquito passa o vírus para, né, a pessoa, acaba contaminando a pessoa. Normalmente, quem transmite esse vírus é a fêmea, tá, pessoal? A fêmea do mosquito Aedes aegypti é que vai transmitir, né, o vírus da dengue. Existem 4 tipos de dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Normalmente, a população brasileira ela já está imune a dengue 1 e dengue 2. Então, maior parte da população brasileira, eles estão já imunes a essas doenças, né? Por quê? Porque é uma epidemia que acaba acometendo aí grande quantidade de pessoas, né? Por ser uma virose e grande parte da população já pegaram esses 2 vírus aí. O vírus, gente, ele é da seguinte forma: uma vez que você pega o vírus, o seu organismo vai criar imunidade contra ele. Então, se você já pegou a dengue 1, né, nunca mais vai desenvolver sintomas da dengue 1. Lembrando que a dengue, ela tem algumas pessoas que são assintomáticas, ou seja, ela está com o vírus no organismo, mas ela não manifesta os sintomas, né? Acaba não manifestando. E outras pessoas ficam até tão ruim que acaba indo a óbito, né? Então vai depender de organismo para organismo. E é uma ação que a gente pode fazer em relação para evitar essa doença muito simples, muito fácil, é somente cuidados que nós devemos ter. Só que as pessoas, infelizmente, elas não tomam consciência a respeito dessa doença, né? Então, existem, pessoal, 4 tipos de doenças que o Aedes aegypti transmite, né? A dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. A febre amarela ela foi muito conhecida nos anos 80, os anos 90, por aí. E depois vieram as outras doenças, né? A dengue, a zika é aquele vírus que causa uma microcefalia, também pode causar uma doença chamada Guillain-Barré. E tem a chikungunya, né? Que também pode deixar a pessoa paralisada por um tempo, né? Ela é conhecida mais como doença de quebra-ossos, né? Ela ataca muito a região das articulações, tá? Então, são essas 4 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, ele é um mosquito que vem evoluindo com o passar do tempo, né? A partir dos anos 80, aí, né? Era só febre amarela, depois foram vindo aí esses outros vírus que são transmitidos pelo mesmo mosquito, tá bom?
Então, como eu disse, é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, né? É transmitido pela saliva. As fêmeas, elas são hematófagas. O que que isso significa? É que elas se alimentam de sangue, né? Elas precisam do sangue para poder desenvolver os ovos. E os machos, eles não se alimentam de sangue, eles se alimentam da seiva das plantas, né? Assim como outros mosquitos também, os machos normalmente não se alimentam de sangue. O mosquito que transmite a malária, o mosquito que transmite aí a leishmaniose, é sempre a fêmea, porque a fêmea precisa aí do sangue para poder desenvolver os seus ovos, né? Então, os machos, eles se alimentam da seiva das plantas. Como é que é esse mosquito? Então, acho que muitos de vocês já viram, né? Ele é um mosquito escuro e ele é rajado de branco, né? Ele é um pouquinho menor do que o pernilongo. Ele tem aí hábitos diurno, ou seja, ele se alimenta durante o dia, né? Então, durante o dia, se você viu algum pernilonguinho ali parecendo um pernilongo, não é pernilongo, é o Aedes aegypti, né? E se desenvolve em água parada e limpa. É uma coisa que a gente já vem repetindo há vários anos. Não deixar água parada, não deixar água limpa parada, porque ali é onde a fêmea do mosquito vão colocar os seus ovos, né? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, essa fase entre ovo e pupa, ela vai levar um tempo aí de 10 dias, tá, gente? E qualquer local é um local apropriado para a fêmea colocar os ovos. Pode ser numa bromélia, como vocês estão vendo aí, né? Pode ser num pneu, num copo descartável, numa casca de ovo, em qualquer lugar que possa acumular água limpa, né? E ela ficar parada ali, é o suficiente para o mosquito colocar os seus ovos. Então, ele leva o ciclo dele de ovo a pupa, ele vai levar aí 10 dias. Por isso que o Ministério da Saúde fica incentivando toda semana a fazer a limpeza, né? Fora que um ovo quando ele entra em contato com a água, ele eclode. Mas se uma fêmea, exemplo, colocou o ovo num pratinho lá, né? Ele não eclodiu ainda. A pessoa foi, tirou aquela água, mas não lavou o prato, não lavou o pratinho da planta. E deixa aquele pratinho num local jogado e ele não tem contato com a água, né? Enquanto esse ovo não tiver contato com a água, pessoal, ele pode ficar mais de um ano ali, o ovo conservado, até entrar em contato com a água novamente para poder se tornar uma larva, né? Uma fêmea dessa coloca mais de 1.500 ovos, né, durante a sua vida. Ela vive aí cerca de 40 e poucos dias, né? E aí ela pode transmitir, né, esses vírus, né? Contando também, né, gente, que uma fêmea, ela pode nascer sem o vírus. Ela tanto pode nascer com o vírus, porque uma fêmea que tem o vírus, ela vai colocar o seu ovinho já está contaminado, mas ela pode nascer sem o vírus também. E ela pode adquirir o vírus picando uma pessoa doente, né? Às vezes o mosquito não tem o vírus, mas quando ela suga o sangue de uma pessoa doente, ela vai acabar se contaminando, tá, pessoal? Então, ela pode transmitir de pessoa para pessoa. Então, o mosquito, ele é considerado um vetor. O que é o vetor? É aquele organismo que transporta, que carrega, que transmite para o outro ser humano uma doença viral ou uma doença bacteriana. No caso, a gente está falando de uma doença viral, né? É um tipo de virose, né? Toda doença causada por vírus é considerada uma virose, certo? Então, quais são os sintomas da dengue? Então, tá febre muito alta, né? Dor no fundo dos olhos, né? Dor de cabeça, dor nas juntas, né? Falta de apetite, pode aparecer também umas manchas avermelhadas na pele. Lembrando, pessoal, não são todas as pessoas que vão apresentar esses sintomas. Esses são os sintomas gerais, mas tem algumas pessoas que vão apresentar um sintoma um pouco mais brando, né?
e tem pessoas que os sintomas são tão severos que acabam morrendo e evoluindo para uma dengue hemorrágica. Por quê? Porque o vírus ele acaba enfraquecendo a parede dos vasos sanguíneos. E quando ele faz esse processo de enfraquecimento dos vasos sanguíneos, ocorre o quê? Uma hemorragia, né? Vai ocorrer uma hemorragia. Por isso é chamada dengue hemorrágica. Isso pode ocorrer na gengiva, pode ocorrer nos olhos, né? Ou pode ocorrer também nos órgãos internos. E para essa doença, né, a pessoa ela tem que se hidratar muito, tomar muita água, né? Tem que tomar cuidado com AS, né? O ácido acetil salicílico ele pode provocar mais ainda esse enfraquecimento das veias, né? Então, evitar esse tipo de medicação e muita hidratação. Tem que se hidratar bastante, né? E tomar cuidado, né, gente? Com esse tipo de medicação, automedicação, que isso pode causar mais problemas do que benefícios. Então, sempre tem que procurar um médico, procurar um ambiente que possa fazer o tratamento corretamente adequado, ok? Então, as maneiras de prevenção, né? A gente sempre, o lixo, manter tampado, né? Garrafas, com tampa, colocar numa sacola fechada, né? É sempre bom os lixos estarem numa sacola que não entre água para dentro desses recipientes que estão dentro aí da sacola de lixo, né? Manter tampada também, se a pessoa tem uma lata de lixo, manter tampada, né? Os pratinhos lá das flores, colocar sempre areia para evitar o acúmulo de água, tampar as caixas d'água, né, gente? As calhas, manter as calhas limpas para evitar que acumule, né? Estar sempre aí também evitando o amontoado de lixo nos quintais, né? Porque, igual eu falei, até uma casca de ovo com água já é o suficiente para o mosquito ir lá e colocar os seus ovos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa doença é uma doença que pode levar a pessoa à morte, tá? Então, essas são alguns métodos de prevenção. E a gente cuidar, né, gente? Cuidar do nosso quintal, cuidar do nosso ambiente, porque às vezes a gente é assintomático, não apresenta os sintomas, mas o vizinho do nosso lado, o mosquitinho que está ali proliferando no nosso quintal, pode ir lá no vizinho, né? Transmitir o vírus para o vizinho e o vizinho vir a óbito, né? Lembrando que o Zika, ela causou no Brasil uma grande infecção há uns anos atrás e muitas crianças nasceram com microcefalia, né? E isso é um prejuízo muito grande, né, para o ser humano, porque né, são crianças que vão depender dos pais aí o resto da vida. Não é uma criança que vai, né, conseguir conviver na sociedade sozinho, né? Tem sempre que ter um adulto por perto, auxiliando, ajudando, né? Então, não vai se transformar num adulto que consiga desenvolver, né, desempenhar todo o papel que uma pessoa desempenharia, né? Então, a gente tem que nos cuidar e cuidar do próximo, cuidar do vizinho também, para isso não acontecer, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom?